No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o designer gráfico, artista plástico e ensaísta, o Wilton Azevedo. O Wilton Azevedo nasceu em São Paulo, é mestre e doutor em Comunicação e Semiótica pela PUC de São Paulo. Autor de artigos e críticas para veículos especializados em design, o Wilton Azevedo publicou também os seguintes livros: O que é Design e Os Signos do Design. Juntamente com o poeta e ensaísta Filadelfo Menezes, produziu o CD-ROM Poesia Hipermídia Interativa. O Wilton Azevedo é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura da Universidade Presbiteriana de Mackenzie e vice-diretor da Universidade São Judas Tadeu de São Paulo. Tudo bem com você, Wilton? Tudo bem. Então tá ótimo, uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é toda minha. Wilton, artista plástico com dezenas de exposições no Brasil e no exterior desde o início da década de 80, você se dirige também para os campos da pintura digital, da computação gráfica, do vídeo e da hipermídia. Gostaria que você falasse para nós, inicialmente, um pouco dessa sua experiência profissional nesse terreno. Bom, minha formação eu fiz comunicação como bacharelado, né? E fiz mestrado e doutorado em semiótica. E paralelo a essa atividade acadêmica, eu sempre tive um estúdio de design. Por que a vida acadêmica e por que o estúdio de design? Porque eu queria entender o que eu fazia. Eu acho que a preocupação de você querer entender o que você faz e como, de uma maneira, vamos dizer, o acaso da vida, né, me tornou professor, porque foi um acaso, não era uma profissão que eu pensei quando era moleque. A única coisa que eu pensei quando era moleque era ser desenhista, eu queria desenhar e tal. Mas como me tornei professor, eu achava que devia ter uma didática para você ensinar design gráfico, que na época, inclusive, a palavra design não era muito aceita, utilizada. Então, como eu tinha um estúdio de design e era professor, e fazendo, é óbvio, mestrado e depois doutorado, eu comecei a ver que aquilo que eu chamo de design não estava apenas aplicado aos objetos utilitários e muito menos se um tipo tem boa leitura ou má leitura. Eu acho isso, inclusive, é uma divergência. Foi a minha divergência com grupos de designers que existem, né? Até com certas posturas de pós-graduações de designers que existem no Brasil. Porque eu acho que o design é uma das poucas profissões que estava preparada e está preparada para a hipermídia. Né? Por quê? Porque ela trabalha com projeto. E se ela trabalhava com projeto e era tão difícil você fazer mockups, layouts, gráficas, fotolitos, com o suporte digital, nossa produção ficou muito próxima ao primeiro mundo. Né? Nós da área da empresa, porque todo poeta também tem esse problema da impressão gráfica. Claro. Né? Nós tínhamos problemas de custos de gráfica, de fotolitos, essas coisas todas. Então eu tentei estudar, comecei a estudar como era possível aliar o design a essas condições contemporâneas. E aí, em 88, uma viagem aos Estados Unidos, eu me deparo com a multimídia. Mais para cá, em 89. Não era multimídia como nós conhecemos hoje. Porque o computador ainda não tinha chegado a esse mas ambiente, era, por exemplo, era uma espécie do que hoje a gente chama de PowerPoint, eram sobreposições, fazia uma espécie de animatics, né, que a gente chamava na época, que era um squeeze, um tabletop dessas imagens. E eu olhando aquilo, eu falei, não, é aqui que está a essência Aí eu parti para um doutorado que discutia os cânones da pintura, como que os cânones da pintura se tornaram softwares. Né? Porque o software, a imagem digital, a imagem produzida pelo computador, e você que é poeta, você que é escritor, né, fica até mais simples, porque as pessoas não conseguem enxergar que um software é uma escritura. É uma escritura do ponto de vista Roland Barthes mesmo.
E é fechado, essa asepsia dele faz com que você só possa construir nele o que nele é permitido. E isso me entusiasmou, porque eu não deixei de mexer com escrituras, ou escritas, ou coisas, né, ou ícones, né? Então, eu venho tentando conciliar no meu trabalho aquilo que eu chamei de design, né? Tanto é que eu não me preocupei mais em ser conhecido como uma pessoa ligada apenas ao design, porque eu acho que o design é uma coisa muito mais ampla do que isso, né? Eu comecei a fazer meu pós-doutorado, que eu não cheguei a terminar ainda, que chama hiperdesign. É uma ideia que eu defendo, existem textos já sobre isso, produzi até um CD-ROM sobre isso, que eu mostro que a cultura do acesso hoje é uma postura de design, né? Então, quando eu fui convidado, houve um convite mútuo, né? Porque eu mostrei para o Filadélfio como funcionava isso depois, como que eram esses suportes digitais. Ele me mostrava como era a poesia. Uma poesia visual. Uma poesia visual. Isso ficou extremamente evidente, isso ficou extremamente claro. Ok, você falou que a palavra design não era uma palavra muito aceita, por isso não era muito utilizada. Considerando que você é autor de 2 livros de uma orientação eminentemente didática sobre o assunto, eu vou te tomar de empréstimo a sua pergunta que dá título ao livro. O que é o design? Olha... Porque você historiciza, né, todo o design, mas Olha, esse livro gerou uma polêmica terrível. Eu nunca imaginava que esse livro ia ser tão polêmico assim. Na realidade, os meus livros viraram polêmicas, porque eu não falo de design do sentido como gostariam de ouvir o design, né? Eu acho que eu sempre caracterizei o design como uma área de conhecimento multidisciplinar. E hoje que a CAPES, a MEC, tudo está tão na moda, a ideia do multidisciplinar, né? O que é design? Tem uma história, eu vou contar uma história curta, porque ela é muito engraçada, a história do que é design. Eu entrei numa livraria e vi a coleção Primeiros Passos da editora Brasilense. E de repente eu achei que eu ia escrever o que é design. Tinha o que é político, o que é isso. Eu falei, não, o que é design tem que ser escrito por mim, ora, por que não? A necessidade estava... Eu fui para minha casa e escrevi o que é design, assim, numa tacada. Eu sentei e comecei a escrever. E levei na Brasilense. Na época, se eu não me engano, o editor era o Eugênio Butti, se eu não me engano, hoje está na Veja, grande amigo de Filadélfia também. E eu lembro que na época viram no meu currículo que era design gráfico, eles estavam precisando de pessoas que faziam capas para o Brasiliense. Então, deixaram o meu livro de lado e eu comecei a fazer capa. Eu não estava afim de fazer capa de livro, mas fiz muita capa de livro para Brasiliense. Inclusive essa Tiger, né? Tiger foi o primeiro livro que usou imagem de computador. Exatamente. Não, tá aqui, né? Isso. O Tiger foi o primeiro livro usando uma imagem mesmo direta de computador. Era um equipamento na época que era caríssimo e tal. Quando eu fiz uma capa quando eu fiz um trabalho para o Pete Townsend, do The Who, que era um livro dele traduzido para o português, o Caio Graco gostou tanto que mandou uma cartinha para mim que ele queria me conhecer. Aí quando eu cheguei lá, ele falou, olha, eu quero te conhecer porque eu acho que você é o único artista gráfico aqui que leu o livro antes de fazer a capa. Porque ninguém lê o livro para fazer a capa e você é um dos únicos que faz isso. Eu falei, mas eu não vim aqui para isso. Faz 1 ano que eu estou fazendo capa, só que eu deixei um original do que é design. Foi bem assim a história. Ele pegou o telefone, mandou subir o original, falou, vou ler e vou ver. Aí ele leu, ligou para minha casa, achou maravilhoso o livro. E aí eu peitei uma ideia. Cheguei para ele e falei assim, eu acho essa diagramação tão feia do livro. Estava falando do livro que sustentava a Brasiliense. Você imaginou que arrogância minha, né? Menino dos olhos do cara gráfico. Acho tão feio. Daria para mudar, fazer outra capa? Ele olhou e falou, dá. Eu falei, daria para cada capítulo ter uma tipologia diferente para mostrar o que é o design do tipo? Ele dá. Eu falei, daria para tirar esse fiozinho que tem em volta do texto? Ele falou, realmente... isso não. Que era a marca registrada. E aí o livro saiu e ele falou uma frase na época que eu não pus muita fé, mas é interessante. Ele pegou esse livro, ele pegou o original não, já estava impresso. Ele pegou na mão e falou, você vai ser conhecido no Brasil inteiro. Os acadêmicos têm muito preconceito com a coleção que é. E hoje a coleção que é, a gente vê que foram escritos por grandes nomes. Claro, né? Claro. E tem uma contribuição importante. Aí ele falou, você vai ser conhecido no Brasil inteiro por causa desse livro aqui. Wilton, nós vamos ter que interromper aqui, mas no segundo bloco nós voltamos, inclusive, mostrando internamente o próprio livro.
No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o designer gráfico, artista plástico e ensaísta Wilton Azevedo. Wilton, no bloco anterior nós interrompemos falando do livro O que é Design, e num dos capítulos desse livro você redige o seguinte texto: começamos a notar que pensar o design não se restringe aos objetos utilitários ou à arquitetura, mas abrange a palavra escrita, como você pode perceber a cada abertura de capítulo deste livro. E aí, então, você faz uma demonstração de certos princípios de construção do design dentro da própria obra. Eu gostaria que você mostrasse para nós. A ideia era deixar o aluno, né, que vai manusear o livro, a cada capítulo ele teria uma tipologia diferente. E para ele saber que tipologia que ele estaria usando, ele teria escrito aqui em cima qual o tipo, a descrição, o corpo, a entrelinha que ele pode usar. E os espaços em brancos que vão aumentando conforme vai manuseando o livro, era para mostrar também, que é uma tese que na época... Hoje falar disso, esse livro é antigo. Hoje falar disso é até redundante, mas era mostrar que o espaço em branco informa. Quer dizer, quando você tem espaço em branco, quando uma página está em branco, ela está informando. Há uma escritura sobre o branco. Sobre o branco. Então eu aumentava esses espaços em branco e não punha fotografia, justamente para mostrar que aqueles espaços em branco estavam dialogando com aquele texto. Né? E no campo da poesia, Mallarmé que eu digo. Mallarmé que eu digo, e tantos outros. Né? Bom, a tecnologia de produção gráfica, né, é alterada muito radicalmente pela computação. Quer dizer, ela vai trazer uma qualidade, ela implica modificação na legibilidade. Eu gostaria que você abordasse essa questão para mim das tecnologias empregadas no processo fabril do livro. Todo avanço tecnológico, se você for perceber, desde Gutenberg até Bill Gates, houve uma preocupação de você aumentar a legibilidade do texto e com problemas sempre existentes às imagens, que no caso do Gutenberg advinha das iluminuras. Se você for fazer uma leitura menos tecnológica e mais semiótica, vamos dizer assim, não que a semiótica não precede tecnologia, mas você vai perceber que todo o avanço do offset, todos esses avanços, eles estavam muito mais ligados à reprodução da imagem do que à palavra escrita. Né? Houve épocas, por exemplo, nós temos manuais aí de gráficos importantes do Estado, né? da própria gráfica do Estado, em que percebia-se que quando você usava a quarta cor, que é o preto, né? o preto, porque ele tinha que entrar o texto, então entrava o preto, e se usava a mesma massa de tinta para a quarta cor da fotografia, que era o preto, e descobre que o tipo de preto que o texto precisa não é o mesmo tipo de preto que a fotografia precisa. Então entra uma quinta cor, são dois pretos. Né? Então você vê a evolução que as artes gráficas foram tendo. Ela está muito mais ligada à questão da imagem do que da palavra. Porque quando você vai falar do impresso como fonte de informação, aí você começa a discutir o formato. Como o papel no mundo inteiro é 96 por 66, ou 72 por 1 metro, se eu não me engano, as revistas tendem a ficar quadradas e você abre daqui para lá, ou então no Japão que abre ao contrário. Mas não muda muito disso daí. Né? Quer dizer, a empresa gráfica colocou isso como um padrão mundial. Então não adianta você elaborar muito a forma, ou o conteúdo, vamos ser mais semiotico. Porque não vai ter representação. Porque não vai ter representação na hora que você pega, porque o formato é sempre o mesmo. Então começaram a produzir papéis diferentes, coisas diferentes, mas eu sempre, com um olhar muito crítico, achava que você estava sempre manuseando aquilo da mesma forma. Eu acho que até os poetas que se utilizaram da palavra também se preocupavam com a forma, que foi movimentos de poesia, você deve saber melhor que eu, em que o papel era maior, era quadrado, era plástico, era impresso nisso, e o que a gráfica, ou seja, quando eu falo gráfica é assim, você vai na banca de jornal, o que a banca de jornal não estava fazendo. Ou seja, o público não estava tendo acesso a essa modificação dos meios. Com a imagem digital,
com a possibilidade de você poder produzir isso via rede ou no CD-ROM, ou seja, com a hipermídia, você pode começar a mudar o que a gente pode chamar de navegação. Né? Você pode começar a ter toda uma linguagem bidimensional, que é o caso do Interpoesia, mas essa bidimensionalidade ela se transforma numa navegação que cria a ilusão das três dimensões quando você começa a clicar e adentrar. Mas que não deixa de ser metáforas de estar folheando ou de estar fazendo como o jogo de amarelinhas do Cortázar, que você pode ir para frente e para trás. O que eu quero dizer, assim, em poucas palavras, o fato de eu mesmo já cometi esse erro, né? Quero até aproveitar o programa aqui para... Meia culpa, e até no manifesto digital, né? Eu já cometi esses erros, eu acho tudo bem, porque a característica do suporte digital não é a não linearidade. Isso em Malamé já não tinha. Não é o fato de você poder, por exemplo, ter uma compressão da informação, porque no meio de Meses a massagem, o meia massagem do McRoa, ele já tinha praticado, né, esse tipo de informação pílula. E nem o próprio hipertexto, porque já Barthes no SZ já tinha uma visão... O nosso Valêncio Xavier, com o mês da gripe. Então não é isso que caracteriza o suporte digital. E também não é a interatividade, porque ele é muito mais reativo do que interativo. Né? Você opta qual que você quer. Interação é quando você modifica o que você recebe. Ninguém modifica nada no Interpoesia. Você opta o que você quer que caia. Então, é uma escolha, sim. Então você teria aí um suporte passivo, reativo e interativo, e dentro desses três níveis você pode trabalhar. Quer dizer, do ponto de vista formal, ele é uma obra fechada, do ponto de vista da estrutura, não da produção, da semântica, não. Isso que eu gostaria que você comentasse. Se você for analisar do ponto de vista que ele parte de uma escritura que é fechada, que é o próprio software que te dá a condição de escrever, sim. Mas se você partir do pressuposto que eu posso colocar isso em rede e as pessoas interferirem, não. Não, ok. Entendeu? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar esse bloco mostrando o poema Missa do Poesia Hipermídia e voltamos no terceiro bloco comentando esse procedimento que estamos falando. Vamos ver agora o poema Missa, de Wilton Azevedo e Filadelfo Menezes, do CD Poesia Hipermídia Interativa. Interpoesia. 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 Wilton, retomando então o CD-ROM Poesia Hipermídia Interativa, só que antes dele eu gostaria que você falasse para nós um pouco, até rapidamente, para poder mostrarmos mais o poema. Você tem também o CD-ROM A Casinha da Bruxinha, que é baseado no texto da Eva Furnari. Né? Esse foi um trabalho que eu realizei com uma orientanda minha, que é a Maria Delmar Rede, e foi um projeto que nós tínhamos de fazer uma produção infantil. Né, a Maria que iniciou esse projeto, já que toda a literatura da Furnari ela não tinha o verbo, só tinha som. Então a gente achou interessante adaptarmos para o CD-ROM. Foi um trabalho violento, um ano e meio para fazer, mas está aí, está sendo vendido, e a Eva Furnari ficou muito contente com esse trabalho. Ok, fica aí um convite, A Casinha da Bruxinha, de Eva Furnari, com concepção hipermídia do Wilton Azevedo. Wilton, o CD-ROM Poesia Hipermídia Interativa você o concebe juntamente com o poeta Filadelfo Menezes e você assina os trabalhos de direção de arte, design interativo e os próprios poemas.
Nós vamos, a partir de agora, mostrar alguns desses poemas e eu te pediria exatamente para comentar para nós o processo de criação e essa inter-relação do design entre o trabalho do design e o poeta. Né? Tá bom. Vamos ver? Certo. O primeiro é o poema Lábios. Do fale dos lábios, a procura de uma cor salitre, a lavadura em tanto bolo, tanta queijo. Ficar presa do fale dos lábios, a procura de uma cor salitre, a lavadura em tanto bolo, tanta queijo. Ficar presa do fale dos lábios, a procura de uma cor salitre, a lavadura em tanto bolo, tanta queijo. Ficar presa do fale dos lábios, a procura de uma cor salitre, a lavadura em tanto bolo, tanta queijo. Ficar presa do fale dos lábios, a procura de uma cor salitre, a lavadura em tanto bolo, tanta queijo. Bom, esse trabalho ele tem várias referências, né? Uma delas é o Pano de Fundo, que é da série Beijos do Gustav Klimt, mas o principal foi montar uma citação das Polaroids do David Hockney. Só que as Polaroids vão se movimentando, completando a poesia, o Fica a Crença dos Pálidos Lábios, a procura de uma cor de salitre, que aí é uma tradução para esse novo suporte interativo, né? E acho que é importante lembrar que isso que caracteriza esse CD, sendo o primeiro CD realmente de hipermídia. Com certeza. Ok, vamos ver então o segundo poema, Atol. Atol, Ato por Trás, Nururoa Bombajás, é um trabalho crítico, uma crítica da experiência nuclear feita pelos franceses no atol de Nururoa. Eu procurei criar um ambiente em que a animação desses, se eu posso chamar de versos, né, desse poema, jogasse para um vídeo que tem a cena de destruição e o som da pessoa falando o poema como se a bomba estivesse caindo, né? Atol, Rato por Trás, Mururoa Bombajás, e nós modificamos isso no software. Embaixo a cena de destruição. Vamos ver então agora o poema Somatória. Amos et nakifni soma soma ongivimo aerótamos amos significante nakifni significante significante somatória aerótamos. Bom, Somatória foi um trabalho importante porque foi um trabalho realizado sem um rascunho prévio. Ele foi montado direto no software e sonorizado. A ideia era sonorizar de trás para diante, não voltar à fita, falar mesmo de trás para diante. E tentar conciliar imagem e som e movimento, quer dizer, um poema que não existe sem esses três elementos. Você precisa ir clicando e isso vai gerando o poema. Ok, e nós vamos mudar agora um pouquinho. Dois outros poemas, que são Máquina e Clichetes, você faz uma... eles eram originalmente poemas do Filadelfo Menezes para o suporte impresso, poesia visual. E você faz uma recriação. Uma recriação, né, para não o meio... posso nem dizer assim, na realidade eu não recriei, eu procurei ser extremamente fiel ao impresso e para poder ser compreendido nesse suporte. Né? Ok, então vamos ver? A I S E
O. O. E. I. A. O. E. I. A. Inter. Poesia. Bom, o poema Máquinas ele já estava estruturado no impresso. Basicamente foi pegá-lo e substituir pela essa navegação dos cliques que você vai montando, remontando o poema. Agora, a vantagem é o som, nesse caso. Aí você já ouve o poesia, a palavra, vê a imagem e vê toda a parte de movimento. E o Clichetes é que quando eu escrevi o Manifesto Digital, eu percebi, foi um acaso, que no Clichetes, que é o poema do Filadelfo Menezes, eu descobri que tinha a palavra clique. E eu só ressaltei a palavra clique do Clichetes. Quer dizer, isso mostra essa simbiose aí do nosso trabalho, mais uma vez. Ok. Wilton, para encerrar, eu só gostaria de chamar a atenção para o fato de que o CD-ROM contém também, exatamente, você citou um manifesto digital, no qual você conclui que, nesse contexto da arte digital, a palavra de ordem interagir, né? E o usuário é que cria o seu próprio manifesto exatamente interagindo. Fica aí, então, um convite ao telespectador para que conheça melhor o seu trabalho. A última pergunta do programa, quem vai fazer para você é o publicitário, professor Alexandre Teixeira da Costa. Wilton, eu gostaria de saber de você por que e quando o ruído é considerado uma linguagem? Bom, isso aí daria pouco tempo, mas o ruído hoje, a gente sabe, quando você pega um software, por exemplo, que é desprovido de ruído, você para produzir ruído precisa criar um outro programa, que seria os vírus. O vírus é um programa também. Então eu diria que aquela ideia da arte de vanguarda, que você tem que produzir o estranhamento, hoje não existe mais. Hoje até essas bienais acabam ficando ultrapassadas. Eu mesmo já não vou em bienal alguma, porque ir lá para ver ruído, para ver algo que estranha a convite, eu não vou. O legal é você andar na rua e ver o estranho sem ser convidado. Então, a ideia de ruído como linguagem foi meu mestrado em 83, né? Mas hoje isso daí, depois dos fracos, isso aí hoje não existe mais essa ideia de ruído como um agente provocador. Isso é uma ideia bastante antiga. Tanto é que os meios artísticos são bastante conservadores. Ok, Wilton Azevedo, Vereda Literária agradece sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Eu que agradeço profundamente o convite de estar aqui e poder mostrar o trabalho lá para todo mundo. Ok, sua contribuição foi muito significativa. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.